Olá, alunos! Tudo bem? Na videoaula de hoje, nós vamos falar sobre técnicas baseadas em linhas para visualização de dados multivariados. E também vamos falar sobre técnicas baseadas em região. Começando então com as técnicas baseadas em linhas, elas nos são úteis porque nessas representações, usando linha, as características dos dados podem ser percebidas por meio de cruzamentos, que nem acontecem nas coordenadas paralelas, ou então por curvatura, que nem nos gráficos de linha. Estou começando a falar de uma técnica bem simples, mas muito útil, que é os gráficos de linhas, que são normalmente usados para controlar alterações ao longo do tempo e para facilitar a identificação de tendências ou de anomalia. A gente pode considerar que cada anotação ao longo do tempo é uma dimensão diferente, então esse tipo de dado pode ser entendido também como um dado multivariado, também chamado de séries temporais, quando é assim indexado no tempo. E é uma visualização mais indicada para poucas instâncias. Por exemplo, aqui nesse gráfico, a gente tem dados de mortes por Covid desde 1º de janeiro de 2020 até 1º de... um pouco avançando em março ali, na verdade, a gente está em março agora, de 2021. Então ali você tem as linhas ali de 3 países diferentes, do Brasil, que está em um cinza mais escuro, da Argentina, que está em vermelho, e da Colômbia, que está em azul. A gente vê claramente aqui, por exemplo, que o Brasil aqui ele está no pico da sua segunda onda em termos de morte, sendo que ele passou por uma primeira onda que foi mais ou menos de 1º de abril, terminou mais ou menos em outubro e novembro de 2020, e aí a gente está no pico da segunda onda. Enquanto a gente tem países aqui como a Argentina e a Colômbia, que também são da América do Sul, e tiveram um número de mortes bem menor que do Brasil, mas lembrando também o Brasil ele é maior em termos de população. E, por exemplo, a Argentina aqui, ela teve um pico mais ou menos em outubro aqui, que pode ser identificado como uma espécie de anomalia, algum evento ali provavelmente aconteceu isso. Mas, como eu falei, essa visualização geralmente é dedicada para poucas instâncias, porque se eu colocasse, por exemplo, todos os países do mundo, ia gerar uma certa oclusão visual. Mas, quando não são muitas instâncias, é uma técnica muito útil para identificar tendências, padrões e anomalias. Outra técnica muito famosa é as coordenadas paralelas, que já apareceu antes, mas eu queria falar mais em detalhe delas, que nela os eixos são paralelos e espaçados uniformemente. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 eixos aqui. Esses eixos, eles representam as dimensões das nossas instâncias, as dimensões, os atributos dos nossos dados. Então quais são as dimensões? Miles per gallon aqui, cilindros, horsepower, weight, acceleration, year e origin. Os primeiros 1, 2, 3, 4, 5, 6, os primeiros 6 dimensões aqui são numéricas. Então, em cada eixo você tem o menor valor para aquela dimensão e o maior valor para aquela dimensão. Para a última dimensão, que é a origem, e nesse caso aqui são o conjunto de dados de carros, é a origem do carro aqui, é um dado categórico que é formado por 3 países. Nesse caso, você coloca os valores desse atributo categórico espaçados uniformemente ao longo do eixo. E as instâncias de dados vão ser polilinhas, que nem essa aqui que está destacada em vermelho, que vão cruzar esses eixos em uma posição proporcional ao valor da dimensão daquela instância. Então, por exemplo, aqui a gente vê qual que é o valor desse carro e faz uma interpolação linear aqui para o valor de miles per gallon desse carro e faz uma interpolação linear aqui nesse eixo de miles per gallon para descobrir justamente onde ele deve ser posicionado aqui. E você faz isso para essas todas eixos aqui. Ela é uma técnica muito útil para ver correlação entre as dimensões, seja de uma inversamente proporcional ou que provoca cruzamento de eixos, por exemplo, ou então uma linear. Então, na interpretação desse tipo de visualização, a gente pode tentar localizar grupos de polilinhas semelhantes, ou seja, que tem mais ou menos o mesmo comportamento, que isso vai indicar correlação parcial entre os pares de dimensões, entre os pares de atributos.
Localizar pontos de cruzamento é muito interessante, porque vai indicar correlação parcial negativa, onde você tem cruzamento assim. Aqui, por exemplo, nesse exemplo anterior, a gente tem uma leve correlação negativa, não muito forte, entre miles per gallon e cylinders. E você também pode, nesse tipo de visualização, localizar polilinhas diferentes que estão muito fora da faixa de valores de todas as demais instâncias, que vai indicar outliers. Nesse tipo de técnica, interpretar relações entre as dimensões não consecutivas, ou seja, por exemplo, detectar relações entre o miles per gallon e cylinders é fácil, eles estão um do lado do outro. Mas entre o miles per gallon e acceleration pode ser mais difícil, porque eles estão mais distantes. Então, interpretar relações entre as dimensões não consecutivas pode ser muito difícil. Então, para esse tipo de técnica, é muito válido o uso de uma técnica interativa, que possa, por exemplo, ajudar a sobrepor esse problema, indicando as relações que se estendem por várias outras dimensões. Então, imagina, por exemplo, que eu estivesse mexendo num site aqui, se fosse uma técnica interativa, que eu posso selecionar uma faixa de valores, por exemplo, de miles per gallon. Isso eu ia selecionar algumas polilinhas, e aí aparecer destacado todas as polilinhas passando por esses outros eixos, inclusive a faixa de valores que elas assumem nesses outros eixos. Então, para esse tipo de técnica, que principalmente se tiver um número grande de instâncias, ou seja, um número grande de polilinhas, vai ter oclusão visual, esse tipo de interação é muito útil. A ordenação que você vai escolher para esses eixos também é muito importante para ajudar ou não a detecção de padrões aí. Tem algumas técnicas interativas que, inclusive, durante a execução, permitem que você arraste os eixos para reordenar eles. Então, existem diversas variantes dessa técnica de coordenadas paralelas. Por exemplo, as coordenadas paralelas hierárquicas, que já apareceu brevemente aqui, que vai mostrar os agrupamentos de polilinhas ao invés das polilinhas originais. E também a gente pode fazer uso de semitransparência, que é muito útil principalmente quando tem oclusão visual, que pode ser usada para mostrar grupos e também grandes bases de dados. Aqui a gente tem alguns exemplos. Essa aqui já apareceu antes, então uma alternativa que pode aparecer em algumas técnicas de coordenadas paralelas, ao invés de mostrar cada instância como sendo uma polilinha, você faz um agrupamento dessas instâncias, ou seja, um agrupamento dessas polilinhas, e ao invés de mostrar cada polilinha individualmente, você mostra o grupo, que aqui está sendo mostrado cada uma cor diferente. E a média dos valores das instâncias naquele grupo é mostrado mais destacado aqui. Tem essa transparência e no fim no meio tem uma polilinha passando mais destacada, que é a média dos valores das polilinhas naquele grupo. E aí, quão largo esse efeito de transparência aqui em cada eixo delimita mais ou menos a faixa de valores das instâncias naquele grupo para aquela dimensão. Então, você limita um pouco o problema de oclusão visual aí. Aqui nessa outra técnica também foi usado semi-transparência. Nessa outra técnica aqui também foi usado o agrupamento, mas aí não foi usado o esquema de transparência. Então cada grupo está com uma cor diferente. E eles usaram também uma técnica que chama edge bundle, juntamento de arestas, que eles tendem a agrupar aqui no meio as várias arestas aí, para deixar a visão um pouco mais limpa. Aqui embaixo mostra pra gente como o ordenamento das dimensões pode afetar ou não a identificação de padrões. Então, aqui nessas duas coordenadas paralelas, a gente tem a mesma técnica e o mesmo conjunto de dados. Só que os atributos estão ordenados de formas diferentes. Aqui a gente tem primeiro sepal length, sepal width, petal length, petal width. Aqui, em vez de sepal length, o primeiro foi sepal width, sepal length. Então, percebam que mudou a ordenação dos atributos. São os mesmos atributos, são os mesmos dados. E aqui é aquele conjunto de dados íris, que tem 3 classes. Cada uma das classes está sendo apresentada com uma cor diferente. Então, percebam que aqui a gente até consegue ver que o azul, que é a setosa, ela se destaca um pouco aqui, só que está um pouco difícil de ver esse padrão. Mas se você ordena aqui com petal length, petal width, antes sepal width, sepal length, esse destacamento aparece um pouco mais fácil aí. A diferença entre essas classes. Então, eu diria que essa visualização de coordenadas paralelas com essa ordenação está um pouco melhor que essa.
E por causa que a gente mudou a ordenação dos atributos para uma forma melhor de identificar padrões. E qual a ordenação melhor depende muito do seu conjunto de dados. E para cada técnica onde os eixos são paralelos, que nem coordenadas paralelas, existe um equivalente onde os eixos são radiais, circulares. Então, para isso a gente existe o Circular Line Graph, ou Radar Chart, que é um exemplo especialmente importante para eventos cíclicos. Então, é como se fosse um gráfico de linha circular que é muito bom para eventos periódicos. E aqui, por exemplo, a gente tem duas instâncias, uma representada em verde e outra em vermelho. E imagino que esses dados são periódicos, eles se repetem. E aí o uso desse visão circular é mais vantajoso nesse caso. No entanto, também funciona para eventos não cíclicos. Esse aqui também é chamado de Radar Chart, Spider Chart. Aqui você tem eixos, por exemplo, imagina que as suas dimensões, seus atributos é Math, English, Biology, Music e R-Coding. Pensa isso como se fosse aproveitamento dos alunos aqui, que como se fosse o conjunto de notas de um aluno nessas 1, 2, 3, 4, 5 disciplinas, 5 áreas, e fosse aproveitamento deles nessas áreas aqui, que seria matemática, inglês, biologia, música e programação em R. Então imagine que cada instância vai ser um desses polígonos aqui. E onde exatamente está cada um dos vértices desse polígono depende do valor daquela instância. Então, por exemplo, para essa instância que está nesse tom de bege aqui, que é o Mr. C aqui, ele teve um alto aproveitamento no R-Coding, ele teve um bom aproveitamento também em inglês, biologia, um aproveitamento mediano em matemática, mas ele não teve um bom aproveitamento em música. Tem outro aluno aqui que é o Mr. A, que está em azul, mesma coisa não é exatamente porque são valores diferentes. Ele se deu muito melhor em música, dos três foi o que melhor se deu em música, teve um aproveitamento médio em biologia, um aproveitamento alto em inglês, médio em matemática, mas ele saiu muito mal em programação em R. E a gente tem uma outra instância aqui, que é o Mr. B, que está nesse tom de rosa avermelhado aqui, que está aqui por baixo. Ele também foi mediano para bom em programação em R, mas ele teve uma grande dificuldade nas demais disciplinas. E aí você consegue comparar os valores de cada uma das instâncias nos diferentes atributos. De novo, funciona para eventos não cíclicos, mas se eu começar a colocar muitas instâncias aí, vai ficar um pouquinho difícil de ver os padrões. Temos também técnicas baseadas em regiões. Então, técnicas baseadas em região apresentam valores empregando polígonos preenchidos, mapeados para tamanho, cor, forma ou outros atributos. Apesar das limitações cognitivas, muitas técnicas vêm sendo desenvolvidas usando técnicas baseadas em região. Uma das visualizações mais empregadas são os gráficos de barras. Aqui eu tenho exemplo de um gráfico de barras empilhado e aqui agrupado. Então, imagina, por exemplo, cada uma dessas aqui seriam instâncias de 1 a 9 e cada instância tem 3 dimensões aqui. Mesma coisa aqui, só que ao invés de estar agrupado, está empilhado. O exemplo aqui de gráfico de barras, eles também podem ser animados para mostrar a variação temporal, que nem nesse exemplo que eu vou abrir agora na internet, que vai mostrar a população dos 10 países mais populosos ao longo do tempo. Então, deixa eu abrir esse. Então aqui percebam que é uma barra que vai desde 1960, vai até os dias atuais. Então, mostra a população dos países ao longo do tempo. Então, por exemplo, a China acabou de passar os Estados Unidos em população. Você tem aqui China crescendo em população cada vez mais. Agora, já os Estados Unidos é só o terceiro país mais populoso. Índia também cresceu bastante população. E perceba até que alguns países vão mudando aqui, porque é sempre os 10 mais populosos. E quais são os 10 mais populosos podem mudar. Então, é uma visualização interessante porque ela faz de uma forma animada, você pode pausar, avançar, retroceder para ficar um pouquinho mais fácil de identificar os diferentes padrões. E, no caso dos dados estarem organizados como uma tabela, visualizações também podem ser facilmente geradas. Um exemplo é o Heatmaps.
que vai mapear os valores em uma tabela de cor e os renderizar como quadrados e retângulos coloridos. Então, pensa esse aqui são conjunto de dados de índice de desenvolvimento humano para diversos países. Aqui nessa lateral, nas linhas, estão os países, que são as instâncias, e aqui nas colunas estão os atributos, que nem urbanização, literacy, vou traduzir como alfabetização, mas não é bem isso, expectativa de vida, saúde, educação, e aí também tem outros atributos que registram a taxa de morte, mortalidade infantil e outros atributos que estão ligados ao desenvolvimento humano. E uma coisa que torna o uso desse heatmap um pouco mais favorável para esse conjunto de dados é que todos esses atributos usam valores numéricos. E no caso aqui é entre -3 e 4. E aí cada valor foi associado a uma cor específica. Valores baixos mais a tons de azul, valores medianos tons de verde, valores altos ali tom de vermelho. E, além disso, a ordenação das instâncias, que são os países, foi feita por agrupamento hierárquico. Então, estão mais próximos aqui na lista de países aqueles países que são mais similares entre si, de acordo com esses atributos aqui, de acordo com esse agrupamento hierárquico que está do lado. Também foi feito um agrupamento hierárquico aqui em relação aos atributos. Então, a gente consegue perceber que de Canadá aqui até Níbia, Iraque, Guatemala, Brasil, Peru, a gente tem até que um bom índice ali de urbanização, alfabetização, expectativa de vida, GDP, que é como se fosse o PIB, e tem valores baixos, esses até mais ou menos Polônia aqui, Polândia, acho que é Polônia, tem valores baixos em atributos que você quer ter valores baixos, que é mortalidade infantil, taxa de mortes, e esse tipo de coisa. E aí você tem países que estão mais em dificuldade aqui, que tem valores altos para os atributos que você não quer ter alto, que estão ligados à mortalidade, e valores baixos para coisas que são muito importantes, que nem urbanização, saúde, educação. Então funciona muito bem para quando você tem dados tabulares assim, de várias dimensões, e todas as dimensões usam a mesma faixa de valores. Tem o server plots também, em vez de usar cor, ele vai usar a área, e aí vai variar o tamanho das células ao invés de colorir. Isso evita problemas de percepção causado por cores adjacentes, e pelo fato da percepção de área ser mais suscetível a erro do que a percepção de comprimento, esse método também tem seus problemas. De novo, esse aqui é o conjunto de dados íris, todas as dimensões usam a mesma faixa de valores, que é numérica. Aqui não foi especificado, são 4 atributos, né? Mas não foi especificado aqui embaixo qual que é cada um dos atributos. E aí ele está usando área para especificar o valor. Só funciona se usar a mesma faixa de valores. Eu diria até que a heatmap aqui é um pouquinho melhor do que essa survey plot, porque como é dito ali mesmo no texto, a percepção de área pelo ser humano é um pouco suscetível a erro. Tem outra técnica que também é bem legal, que é antiga, mas é legal, que é a TableLens, que vai combinar todas as ideias anteriores de área e de cor e adicionar mecanismos que permitem a visualização de toda uma tabela, então, quanto prover também uma visão mais detalhada sob demanda. Então aqui imagina que fosse uma tabela gigantesca com vários milhares de instâncias e no momento estão sendo exibidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 atributos. Alguns deles são numéricos, outros são categóricos. Os categóricos aqui, por exemplo, origem, esse aqui é o conjunto de dados do carro. Então, a origem aqui, por exemplo, é baseada nos países, nos 3 países que aparecem. E aqui foi ordenado, inclusive, por essa origem, por isso que está tão bonitinho essas barras aqui. E aí, o valor de cada instância para cada atributo, quando é numérico, ele é feito como se fosse essa barra ali na horizontal. Já para valores categóricos, que nem fabricante e ano, modelo, né, do ano, ano ali é um valor numérico, mas estão considerando como string, então um valor categórico. Aí você, como se você tivesse ordenado aqui os diversos valores desse atributo, e aí para aquela instância tem um pontinho ali quando usa aquele valor. Aqui a gente tem a visão mais detalhada. Imagina que você seleciona com o mouse algumas instâncias e aí elas são especificadas. Por exemplo, aqui o nome da pessoa, que já é outro conjunto de dados. Aqui é um time, um salário. E aí as instâncias que você selecionou, elas são dadas uma visão detalhada sob demanda. Então a técnica aqui usa muito da interação.
é muito útil para quando você tem um conjunto de dados muito gigantesco. Mas, por exemplo, projeções multidimensionais também funcionaria bem nesse caso. E por hoje é só, pessoal. Tchau!